Oi, galera, boa noite. Sejam bem-vindos ao De Cara com Douglas Nobre. Vamos iniciar a semana aí fazendo uma live uma live bem legal. Hoje com Simone Carleto, candidata à Prefeitura de Guarulhos. Ah, e eu tô bem feliz de trazer os candidatos à Prefeitura de São Paulo hoje, fazendo com Simone de Guarulhos. E eu tô bem animado, aprendendo muito com essas lives também. Desculpa hoje um pouquinho da voz anasalada, porque eu estou resfriado. Acordei um pouquinho resfriado hoje. E aí eu tô meio molinho assim, sabe? Mas não é corona não, tá? Até porque eu já tive. Simone já está aqui. Ação para ela. Eu estou bem animado com essa live de hoje. Ainda mais para falar da minha cidade, Guarulhos. Oi, Simone! Oi, Douglas! Tudo bem? Tudo e você? Estou feliz de estar aqui participando, poder dialogar com você e com o público que te acompanha. Super legal, só tem gente linda aqui no teu canal, então estou muito contente de fazer parte. Obrigada. Eu que tô feliz. Desculpa um pouquinho da voz anasalada hoje, que eu acordei um pouquinho resfriado, um pouquinho de dor de garganta, mas jamais deixarei de fazer a live e de te agradecer por ter aceitado o convite. Eu nasci em Guarulhos, vivi minha vida inteira em Guarulhos hoje, né? Por questões de trabalho, eu moro em São Paulo há um pouco mais de 2 anos, mas a minha família inteira é de Guarulhos, mãe, pai, vó, irmãos, todo mundo. E é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial e que eu tenho um desejo, sonho de fazer muitas coisas ainda, né? Espero que isso aconteça. Com certeza, você falando em sonho é justamente o que a gente tem comentado muito, da importância de falarmos sobre os sonhos, porque Sim, muitas vezes as pessoas vão ficando desacreditadas das possibilidades de ter uma cidade dos seus sonhos, né? Uma cidade onde se possa viver e não só sobreviver. é verdade, é verdade. Eu quero fazer uma apresentação simples do que eu tenho sobre você, do que eu pesquisei sobre o seu trabalho. Você é educadora, artista, servidora municipal, mãe, militante feminista e candidata pelo PSOL à Prefeitura de Guarulhos. E eu queria que você, resumidamente, contasse um pouquinho da sua história pra gente, né? Como que começou, se você já, quando que despertou esse interesse pela política, quando que você decidiu de fato entrar na política. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Legal, Douglas. Bom, obrigado pela oportunidade também de falar um pouco sobre mim e também pela tua atenção, teu cuidado em ter pesquisado sobre. Então, eu sempre tenho comentado que eu comecei a ter convivência comunitária desde pequena, porque meus pais sempre foram bem envolvidos no Parque Secap, que é um bairro onde eu morei 26 anos. E lá eu Sim, me formei basicamente como artista popular, fazendo dança, teatro, enfim, participando de uma série de ações comunitárias, né? E depois eu fui me especializar realmente na área de teatro, fiz a licenciatura, mestrado, doutorado, fazendo pós-doutoramento em artes cênicas, que coordenei legal. projetos, muito bacana, né? Coordenei projetos nessas áreas e o tipo de teatro que eu faço é um tipo que procura revelar, discutir, problematizar os problemas sociais. Então, com isso, eu sempre estive envolvida na política. E na política partidária, eu tenho atuação já há 20 anos, e esse ano, com toda essa problemática da participação das mulheres na política, vendo também a importância de toda e qualquer mulher participar da política, mas compreendendo a importância de reafirmar o papel da esquerda, do feminismo, do socialismo, Sim. eu penso que estava na hora de eu me colocar e estou bem contente com a receptividade que eu tenho percebido aí nas ruas. Nossa, que legal. Sabe que quando eu era criança, todos os cursos que eu fiz foi pela Prefeitura de Guarulhos, né? Eu venho de uma família muito simples e eu sempre tive o meu sonho de ser artista, né? Hoje, graças a Deus, posso dizer que eu sou artista.
E os primeiros cursos que eu fiz foi através de programas da Prefeitura de Guarulhos, do Centro de Desigualdade Racial. Eu fiz teatro com eles também. Dança, fiz também no Tomeuzão, ali no Bom Clima, não sei se você conhece. Conheço. Fiz Dancei ali espanhol, também. estudei anos de espanhol, hoje eu falo espanhol fluente, graças ao CEL, que é um projeto de Guarulhos também. Então, assim, eu só vim para São Paulo depois que eu entrei na faculdade. Mas antes disso, todos os cursos, gestão empresarial, administração, eu sempre abracei as oportunidades que eu tinha. E eu fiz todos em projetos de Guarulhos, né? Em projetos da prefeitura. Então, até Sim. por isso que é uma cidade que eu tenho uma paixão muito grande, porque muitas coisas que eu sei hoje e que eu utilizo espanhol, por exemplo, eu canto em espanhol, eu gravo com a galera da América Latina, de outros países, né, latinos. Então, poxa, sair da minha cidade falando em espanhol é o que eu uso até hoje. Então, eu tenho um carinho muito especial por Guarulhos e por tudo que eu estudei e adquiri, né, com Guarulhos. Que bom, fico muito feliz. Acho que é um relato importante de que Sim. é possível. Muito bom. Simone, com todos os candidatos, eu tenho feito uma pergunta, eu tenho feito perguntas bem clichês. Por quê? Porque depois que termina a live aqui, é disponibilizado no meu canal no YouTube, né? De Cara com Douglas Nobre. E nós decupamos alguns trechos da nossa entrevista. Então, eu faço essa pergunta clichê para quem está aprendendo sobre política agora conseguir acessar e ter esse fácil acesso ao conteúdo. Então, para a Marina Elô, por exemplo, que eu fiz com ela na semana passada, ela é candidata à Prefeitura de São Paulo, eu perguntei o que é direita e esquerda. E aí eu preparei uma outra pergunta para você, que eu acredito que é bem simples, mas para muitos é uma mão na roda, né, vamos dizer assim. Qual a diferença entre Câmara, Senado e Congresso? Bom, eu não estou me candidatando para essas áreas, né? Sim. Mas, assim, a gente tem a Câmara de Vereadores, que tem a sua função legislativa. Então, a gente tem hoje muito deturpadas essas instâncias, né? Porque, justamente, numa eleição como essa aqui, municipal, né, que a gente tem a disputa para vereadores e vereadoras e para prefeitos, a gente tem sempre uma discussão de projetos que tem mais a ver com o executivo, sendo discutidas muitas vezes por vereadores e vereadoras. Por quê? As pessoas estão nos bairros, então se identificam muitas vezes, é um vereador do bairro, enquanto que o vereador, uma vereadora é da cidade. E Sim. tem a função legislativa, ou seja, legislar. Tanto que as pessoas falam para mim, então nas próximas eleições você vai sair para vereadora. Por que você não saiu para vereadora? Então eu digo, não é uma carreira que você comece como vereadora e depois você vá tentando outras carreiras, outras funções. De fato, eu penso que eu tenho um perfil executivo por conta de eu ser servidora pública e ter experiência em implementação de políticas públicas. Então, eu explico para as pessoas que eu não terei interesse em me candidatar para a vereança. Mas eu penso que é importante mesmo essa questão de deixar bastante evidente que um vereador, uma vereadora tem a função de legislar, fazer projetos de lei, fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, ou seja, garantir também que essas leis sejam implementadas e que a gestão atue dentro da legalidade, que é um dos pressupostos da gestão pública. No caso de um prefeito, uma prefeita, que no meu caso, prefeita, que Guarulhos nunca teve uma prefeita eleita pelo povo, até teve por intervenção, né? Mas não teve exatamente nesse sentido de ser eleita. Então, nós nunca tivemos. É a função executiva de implementar políticas públicas nas diferentes áreas, ou seja, uma atuação direta que diretamente organiza os serviços públicos ao qual a população vai ter acesso. Aí, você perguntou também do Congresso, né? A gente tem também em âmbito estadual a Câmara de Deputados e também no Congresso Nacional os deputados federais, que aí são representantes dos estados, né? Entendi. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários da galera. Oi, Yara! Tudo bem? Boa noite.
Oi, SM_Luke, boa noite. Novaes Luiz, eu acho que ele trabalha com você, né? Novaes Luiz? Ou não? Sim, sim, é da coordenação da nossa campanha, nosso coordenador de campanha. Ai, que legal, Ele tem uma que atuação legal. super importante aí na juventude, bem bacana. Faltou eu falar para você do Senado, que você perguntou também, né? Foi Câmara, Falando aí Senado e Congresso. fui falando da prefeitura, né? Que muito me interessa nesse momento. Então, o Senado é tem uma função revisora que analisa as leis aprovadas pela Câmara Federal, né? Então, existem também os senadores que representam os estados. Entendi. Em uma postagem em seu canal no YouTube, a sua equipe escreveu: Simone vai defender a Agenda Marielle. Hoje, isso, 14 de outubro, faz 2 anos e 7 meses que a milícia carioca assassinou a nossa vereadora Marielle Franco. Sou a única prefeita, é, sou a única prefeita que assinou os compromissos com essa agenda de justiça social. Eu queria entender o que que é essa agenda de justiça social e o que que isso, que isso, enfim, agregaria para a população dentro do seu mandato. Bom, Douglas, essa pergunta é fundamental para a gente do PSOL, porque nós entendemos que a figura da Marielle ela ganha uma projeção não só pela atuação que ela teve defendendo os direitos e as vidas das juventudes negras, periféricas, das mulheres, da população LGBT. Sim. Quando ela é assassinada, ela reforça em nós a sede de justiça. Então, se vocês que estão nos assistindo puderam ver a mobilização que houve nas ruas como uma resposta a esse assassinato brutal, que tem a ver também com o fato de muitas mulheres, como eu, se colocarem na política partidária e no âmbito eleitoral. A Agenda Marielle foi uma iniciativa não só de familiares da Marielle, mas de pessoas que a seguiam, que a acompanhavam e que, juntamente com ela, estavam marcando sua presença nas comunidades do Rio de Janeiro e não só pelo Brasil e pelo mundo afora, defendendo o que a gente também defende no nosso programa de governo. Nosso programa de governo tem 3 eixos. O primeiro deles é o direito à cidade, o segundo, radicalizar a democracia, e o terceiro, inverter prioridades, periferias como centro. Então, nós que temos esse compromisso, que ele fica muito evidente no nosso segundo eixo, que prevê o quê? A participação direta de mulheres, negros e negras, de juventudes, entre outras populações à margem do sistema, de participação direta na definição das políticas públicas, decidindo o destino dos recursos públicos. E o nosso terceiro eixo, quando nós temos inversão de prioridades, a gente está falando das periferias. Então, a Agenda Marielle, ela reforça o nosso compromisso e também nos subsidia com todo o legado da Marielle e daqueles e daquelas que a acompanharam e que, assim como nós, não vão deixar um dia sequer de perguntar quem matou Marielle. E também de fortalecer a sua luta onde quer que a gente esteja, reverberando essa necessidade de nós nos combatermos o que é estrutural na sociedade, que é o racismo, que é o machismo, que é a LGBTfobia. Sim. Então, nós não vamos descansar. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar da sabatina da Associação Comercial Empresarial e, apesar do ambiente ter outras pautas econômicas, empresariais, nós fizemos questão, como era um dia 14, de mais uma vez lançar essa pergunta e a gente teve retorno dentro daquele ambiente ainda de pessoas que nos disseram, a gente também quer saber. Então, assinar essa Agenda Marielle, para nós é um compromisso, e mais do que isso, de dizer que o momento eleitoral, ele não é um momento apenas de pedir o voto, mas como eu disse no começo, né, para quem está chegando agora, é um momento da gente pensar nos sonhos.
E no nosso sonho, as mulheres negras, da população LGBT, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças, a gente conversa com as crianças perguntando o que você gostaria que fosse feito por uma prefeita na cidade de Guarulhos. Então, para nós, essas pessoas têm que estar à frente de todo e qualquer projeto e decidir não só uma parte dos recursos, mas decidir a totalidade dos recursos. Precisa ter essa prioridade. Então, é inverter prioridade e eu sempre peço com todo respeito, com toda reverência, licença às mulheres negras, mas para me colocar a serviço delas. É um assunto que está cada vez em pauta, cada vez mais em pauta, cada vez a discussão acerca disso tem aumentado. E eu apoio, assino embaixo, que nós temos que falar sim sobre a mulher negra, sobre o homem negro, sobre o cenário LGBTQIA+, e tantas outras siglas, né? Então, enfim, parabéns por levantar essa bandeira, né, de empatia, de respeito ao outro, né, a diferentes pessoas, a diferentes tribos. Eu acho que é muito relevante falar sobre isso, acerca disso. E a próxima pergunta é até um pouco similar a esse, né, sobre a agressão, que foi uma agressão violentíssima que Marielle sofreu. E agora, durante a pandemia, né, os casos de violência doméstica e feminicídio aumentaram muito. Quais são suas propostas referente a este lugar? É uma excelente pergunta. Eu faço parte da Frente Povo Sem Medo aqui em Guarulhos. A gente faz uma série de podcasts e nós estamos editando o nosso podcast que é justamente sobre esse tema. Eu entrevistei a Luciana Araújo, que é uma pesquisadora negra, ativista no combate às violências contra as mulheres. E nós falamos bastante do quanto ainda é invisibilizada essa violência e o quanto nós precisamos sempre dizer que, além de combater a violência física, as violências sexuais, que são as mais evidentes e muito enraizadas na nossa sociedade, a gente precisa também combater, como eu disse, o que está estruturalmente na sociedade, que são essas violências cotidianas, não menos trágicas, que a gente vive no dia a dia e que ficam naturalizadas. Então, em um dos momentos, né, já dando um spoiler aqui, mas aí vocês vão também ter interesse em ouvir essa entrevista incrível que a Luciana concedeu para a gente, quer dizer que tudo aquilo que nos coloca num lugar desconfortável como mulheres, e pelo simples fato de sermos mulheres, deve nos chamar muita atenção para que a gente pense se ali não está uma relação abusiva. Eu digo isso, Douglas, porque é muito comum, um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado, quando eu digo que sou candidata a prefeita. As pessoas olham com desconfiança, desdém, estranhamento e até poxa, não seria melhor você começar como vereadora, né? Quer dizer, eu tenho 20 anos de vida nas políticas públicas, na política partidária, e quantas vezes eu não me considerei nem apta a falar, a fazer uma análise de conjuntura, porque tem também uma coisa que só vale a política sindicalista. Então, para a gente que é artista, é também um ambiente... Mas aí vocês vão dizer, ai, pronto, white people problem. Meus filhos falam, mãe, para. Então, voltando na tua pergunta, como diretora de escola, eu vivencio diariamente, por exemplo, a violência sexual contra meninas. Não só contra meninas, né, Douglas? Contra meninos Sim. também. As crianças são muito violentadas. As pessoas com deficiência, crianças com deficiência, tem muito histórico de estupros. E que bom que a gente está enfrentando esses temas, explicando as características de um estupro, que tem a ver com esse contato que não é saudável, que é um contato abusivo, invasivo, de alguém que é adulto, né, explorando sem ter esse peso da criminalidade o corpo de uma criança. É um crime,
Nenhum adulto tem o direito de tocar o corpo de uma criança. A criança não tem condição de saber o que isso significa, né? E a gente sabe que ela tem a sexualidade dela e que isso muitas vezes é utilizado. E, gente, sim, acontece dentro das casas, no âmbito das famílias. Então, não vamos deixar de, sim, falar de educação sexual, para entrar na resposta que você me pediu. Temos proposta de que haja educação sexual, sim, nas escolas. Não é nada de erotização, para quem estiver ouvindo a gente aí Sim, e ainda sim. não adentrou esse tema. Precisa ver, a criança precisa ser avisada desde muito cedo de que o corpo dela não pode ser tocado por outras pessoas, né? Eu Para acho tão isso, importante. sim, Pode pode continuar, falar, desculpa. Douglas. Não, então, além disso, a gente vai investir muito no acolhimento, na prevenção e no acolhimento. Por quê? Como eu te disse, eu convivo com isso na escola, nós não temos nenhuma estrutura, Douglas. A gente não tem exame sexológico na cidade de Guarulhos. Nós precisamos inaugurar o Hospital da Mulher para dar esse atendimento. Eu já tive que passar uma tarde inteira com uma criança de 6 anos num DP na região do Santos Dumont, olhando para o estuprador dentro de um camburão. Então, quer dizer, a violência seguiu ali acontecendo durante o dia todo, né? Então, a gente precisa garantir estrutura para os conselhos tutelares, a gente quer abrir casas de cidadania, que são referências de acolhimento, de prevenção, acolhimento e tratamento dessas violências, porque é necessário a gente enfrentar esse problema. E, por fim, dizer que nós queremos construir isso junto com as mulheres. Para tanto, um dos exemplos que a gente dá é o das violências obstétricas, da importância da humanização dos partos, e para isso a gente está dialogando com parteiras, que são as enfermeiras obstétricas, obstetrizes, com doulas, com pessoas aqui, as amigas do ventre, aqui em Guarulhos, que estão nesse movimento, para garantir que a gente assuma para nós e para a sociedade que existe esse problema e só assim a gente vai conseguir enfrentar. Para isso, Douglas, tem que ter investimento de recurso e não pode depender de secretaria. Uma secretaria da mulher resolver o problema junto com a Secretaria de Saúde. Sim. É uma ação de governo. No meu secretariado, no nosso secretariado, nós vamos ter 50% de mulheres, porque só assim a gente garante que a mulher vai ser prioridade. Não adianta a gente achar, embora tenhamos muitos homens sensíveis às causas femininas, Sim. se a gente está falando de lugar de fala, nada mais justo que ter as mulheres no poder para também dar conta disso. Eu também acho. Só voltando ao assunto da violência, do abuso doméstico com crianças, eu me comovo muito com esses temas, com esses assuntos, com essas pautas, até porque eu sou apaixonado por criança, eu tenho 5 irmãos menores que eu venho de pais separados, né? Então, enfim, 2 do casamento do meu pai, 3 do casamento da minha mãe, todos menores que eu faço parte de projeto com criança, eu sou apaixonado definitivamente por criança. E eu acho que esse assunto é tão relevante a ser discutido. Falar sobre educação sexual na escola é tão relevante, tão importante, até porque você disse isso um pouco tempo antes, que muitos dos abusos vêm de casa. Então, se a criança ela já é ensinada na escola, quando acontecer possivelmente esse abuso em casa, a criança já vai saber assim meio que para quem eu posso contar. Vou voltar para a escola amanhã, talvez eu possa contar para minha professora, para minha diretora. Sim. Eu acho muito importante falar sobre esses assuntos e colocar essa pauta em ação, não só em Guarulhos, né? Eu acho que tem que ser uma pauta que tem que ser colocada em discussão no Brasil inteiro. Com certeza. Parabéns por você trazer essa questão à tona, que nunca é demais falar sobre. Sim, sim. E quais são suas propostas sobre a preservação do meio ambiente de Guarulhos e qualidade de vida, principalmente, né, nos bairros mais inferiores? Bom, Douglas, a gente tem um problema seríssimo que, quando me perguntam quais são os principais problemas que você vê na cidade, além da regularização fundiária, da moradia, pensando não só a questão de onde morar, mas esse aspecto da vida além da sobrevivência, a gente tem um problema gravíssimo, que é o aterro.
Então, a gente teve um deslizamento há 2 anos. Até agora, a prefeitura não tomou providências mais efetivas com relação a isso. A população do entorno, a população da região do Cabo Sul sofre muito com essa situação. E nós temos que impedir a instalação de um novo aterro na região do Cabo Sul, que tem uma área de proteção ambiental, que já vem sofrendo muitos impactos, não só da questão do aterro, mas também os impactos da construção do Rodoanel, que inclusive está parado nesse momento, situação na qual faltou protagonismo também do poder público para garantir que uma porcentagem de orçamento que é destinada justamente para mitigar, né, minimizar os impactos dessa obra na região, isso não foi efetivado. Então, do ponto de vista ambiental, o que a gente tem também no nosso terceiro eixo são as propostas ecossocialistas, ou seja, um conjunto de ações que atue não só na preservação do que ainda tem, mas trazendo soluções. Algumas delas são a incubadora de cooperativas, porque nós precisamos fortalecer as cooperativas que existem e criar outras. Nós queremos que essa incubadora esteja dentro do nosso parque tecnológico, que é um compromisso nosso, instalá-lo na cidade, que já tem uma área para isso. Enfim, já tem todo um caminho percorrido para que isso se efetive. E nós queremos também que essa incubadora seja gerida por jovens. Nós vamos criar muitos postos de trabalho para as diferentes juventudes que a gente tem na cidade. A gente tem dialogado com inúmeros grupos que atuam nessa área, grupos de jovens. Inclusive, no sábado eu tive uma reunião bacana, queria enviar um abraço aqui para o grupo que se organiza aí, em conjunto com o Igor Mamed, e dizer que quando a gente pensa nas periferias, nós pensamos também que é necessário esse direito à cidade, que está no nosso primeiro eixo, que se pense a presença do poder público nesses locais, com parques, os céus, na nossa visão, eles foram implantados de forma equivocada aqui na cidade, então eles precisam ser equipamentos irradiadores de educação, cultura, esporte e lazer, mas não como veio sendo defendido, que é uma mistura muito grande, não se tem a valorização dos profissionais para isso. Então, nós artistas queremos sim trabalhar nesses locais, mas garantindo que isso seja visto como um trabalho e não como algo que é voluntário, porque a gente sabe também o quanto nós temos que investir na nossa formação, não é mesmo, Douglas? Então, sim. A gente defende que cada uma dessas áreas tem a sua especificidade e, inclusive, a gente pensa também nos céus como locais onde haja espaço para uma formação profissional, mas sempre tendo em vista a função social dessas formações, ou seja, o contato efetivo dessas pessoas com os problemas que estão na cidade. Com certeza, com certeza. Não adianta fazer e não dar manutenção, não dar suporte, né? Fica algo muito inviável para a população e para quem vai ter que custear tudo isso que acaba saindo do nosso bolso de qualquer forma, né? Com certeza. Douglas, eu não sei como que vai funcionar aqui, mas tem um comentário aqui de uma pessoa que está nos assistindo que eu gostaria de dialogar. O que você acha? Tudo bem? Por favor, pode ler, por favor. É o Beto, ele está dizendo assim, eu queria que você ganhasse mesmo em Guarulhos. Meu voto é seu. Mas me parece que vai ser uma disputa entre o Eloy e o Guti mesmo. Eu queria dialogar sobre isso, porque é algo que a gente tem falado muito. Queria agradecer, Beto, o teu comentário. Primeiro, agradecer teu apoio, né? É muito gratificante para a gente que está buscando construir de forma democrática. A gente tenta, Douglas, mostrar nesse processo eleitoral como vai ser a nossa gestão. Então, o nosso programa ele já está protocolado na Justiça Eleitoral, mas a gente continua construindo esse programa. Amanhã a gente tem a última roda de conversa, que é sobre negritudes, última e não menos importante, pelo contrário, porque é prioridade máxima para nós. A gente vai fazer uma grande roda e no dia 4 de novembro a gente apresenta esse programa para a cidade. O que a gente tem dito? O primeiro turno é o momento de você verificar as propostas e verificar aquela que mais se parece
com a sua coerência. A coerência que você busca dia a dia na sua vida, aquilo que você todo dia sai de casa pensando, a cidade deveria ter calçadas permeáveis, eu queria ir para o meu trabalho de bicicleta, eu gostaria que quando eu fosse até o UBS tivesse médico, medicamento, exames, que eu não precisasse pagar o doutor consulta, porque afinal de contas eu já pago os impostos. Concordo. Então, o primeiro turno, pessoal, é para isso, é para você expressar e mostrar, inclusive para as pessoas que estão à frente nas pesquisas, porque eleição mesmo, gente, é no dia. A gente só sabe a quantidade depois das urnas apuradas. Então, evidentemente É que eu muito tenho... improvável, né? É muito Não é? improvável. Evidentemente eu tenho muito respeito pelas pesquisas, mas a gente sabe, por exemplo, que no momento que a imprensa divulga o resultado de uma pesquisa, a gente vê diferenças na forma de colocar. Então, eu quero dizer isso, Beto. A gente tem visto as pesquisas, a gente sabe da dificuldade do argumento vencer o poder econômico, mas a gente está subindo nas pesquisas, está em quarto lugar, diz muita coisa para a gente. Diz que as pessoas querem mudança. Se as pessoas querem mudança, elas precisam dar oportunidade para quem nunca teve, precisam pensar que é importante eleger uma mulher, mas uma mulher que viva aqui em Guarulhos, que conheça as periferias, que dialogue com a população e que esteja do lado das lutas do povo. Sim, eu percebo que desde o impeachment da Dilma, a população, isso não só regional, mas do Brasil inteiro, tem ficado muito atento a essa mudança, né? Eu percebo que o Guti já foi uma mudança, porque até então era sempre aqueles mesmos, era sempre o PT, era sempre os mesmos. Eu acho que, por exemplo, o Eloy Pietá, eu acho que, enfim, no meu ponto de vista, ponto de vista Douglas Nobre, eu acho que ele já tinha que, enfim, que se repousar, né? Buscar uma qualidade de vida agora. Acho que política já deu, né? Eu acho que as pessoas procuram esse novo, né? E já emendando na próxima pergunta, qual o ponto positivo e negativo do Guti como prefeito de Guarulhos, no seu ponto de vista? Bom, eu sou muito suspeita para falar porque eu sou servidora pública. É muito difícil eu dizer para você um ponto positivo, porque foram muitas promessas. Ele ficou muito sumido da cidade, as pessoas estão revoltadíssimas. E aí agora, no último mês, ele apareceu para pedir o voto das pessoas. Então eu penso que o programa de governo era muito deficitário, eu tenho muitas divergências com o programa que foi apresentado e mesmo assim ele não cumpriu praticamente nada. Então, eu tenho muitos aspectos negativos para falar. Eu penso que o erro mais grave foi chegar dizendo que iria administrar a cidade, compuseram sua equipe. Eu vou justamente para o lado oposto. Eu, como servidora pública de carreira há 20 anos, né? De carreira, pessoal, que a gente fala é quando a pessoa é concursada, que é o meu caso. Então, hoje a minha função é diretora de escola, então eu sou concursada nessa função. Então, para a gente que é funcionário, servidor de carreira, é extremamente angustiante, porque as gestões passam, nós ficamos. Ouvir que agora vai ser feita a nova política, que de nova não tem nada, né? Que é sempre beneficiar as mesmas pessoas. Então, é um governo que, assim, de forma mínima, governou para o centro e de acordo com determinados interesses, e mesmo assim não atendeu. Mesmo supostamente esses grupos de pessoas não estão contentes com Sim. o que foi feito. Então, eu sempre digo, a minha equipe são os servidores e servidoras, a gente precisa garantir o diálogo com essas pessoas, porque elas têm muito a nos dizer sobre como precisa ser feito, precisa garantir as condições de trabalho, porque tem locais que têm condições de trabalho subhumanas, inclusive, nós recebemos denúncias sobre isso. Então, eu digo que é algo que nós precisamos ver com bastante crítica, porque, como você disse, houve uma mudança, mas a argumentação era muito frágil. Quando você Sim. embasa toda a sua proposta em ser contra apenas
e não apresentar soluções para os problemas que estão aí na cidade, por isso eu afirmo, sem nenhum tipo de receio de parecer leviana. A nossa proposta, ela é a proposta que responde aos problemas atuais da cidade. Eu não digo isso porque é a minha proposta, eu sou uma porta-voz de uma proposta que aqui junto comigo tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que se reconhecem nesse projeto porque as pessoas estão participando junto com a gente. Então, a gente tem, inclusive, um comitê digital, onde a pessoa pode curtir, discutir ou dizer que dá para melhorar as nossas propostas. Que e legal. aí, com relação ao positivo, eu não gostaria também de deixar passar batido que certa vez eu elogiei o atual prefeito quando era vereador. Eu estive utilizando a tribuna livre na Câmara Municipal. Para fazer isso, a gente tem que protocolar o que a gente vai falar na íntegra. Então, é uma coisa super burocrática. E aí eu dividi os 2 minutos com outras 2 amigas. Ou seja, eu tinha segundos para falar. E ninguém estava ouvindo. Até saiu na mídia que eu tinha colocado para fora o meu perfil professora, diretora de escola, e eu pedi para o presidente da mesa paralisar o tempo, porque, veja, é tribuna livre, mas ninguém estava escutando. E depois eu fui como sempre, elogiá-lo, né? Como sempre. né? Eu fui elogiá-lo porque ele estava escutando. Entretanto, nada do que a gente defendeu ali foi implementado na educação municipal. Pelo contrário, foi também terceirizada a parte pedagógica, o que para nós é muito grave. Então, na área de educação, por exemplo, não foi construída nenhuma escola, foi prometido que iria zerar a fila de creche. A gente tem mais de 7.000 crianças fora da creche. Se não me engano, foram apenas concluídas 4 ou 5 escolas que já estavam em andamento. Então, eu teria, assim, que ficar aqui com você, Douglas, até de madrugada, falando tudo de negativo. Eu falei só os mais gritantes, que é o que a população mais se queixa para a gente nos bairros. Não, é super importante falar e saber sobre o mandato do Guti, sobre o que ele fez, o que não fez. E o que você faria de diferente durante a pandemia, caso você já fosse prefeita, que o Guti, por exemplo, não fez? Olha, durante a pandemia, a primeira coisa que nós sempre falamos, tanto para servidores e servidoras que foram obrigados a continuar indo trabalhar, por exemplo, nas escolas. A equipe de limpeza, mesmo a escola estando fechada, foi para as escolas, arriscando suas vidas. Essas são as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista do serviço público, porque são as pessoas que têm os menores salários, que têm o trabalho mais pesado, que moram nos locais mais distantes. Segundo, dizer fique em casa sem possibilitar as condições materiais para que isso ocorra também é algo bastante questionável do nosso ponto de vista. Então, além do subsídio garantido pelo governo, nós entendemos que seria importante que o governo municipal garantisse essas condições. Os programas de assistência social, eles foram bastante precarizados. Nós, nas escolas, tivemos que ir para as escolas, entregar cestas básicas e tudo, sem nenhum tipo de proteção. Foi prometido que uma empresa seria contratada e chegava lá um trabalhador, uma trabalhadora, ou, em alguns casos, foram pessoas ligadas a vereadores e vereadoras, o que é bastante questionável. Então, penso que tenha havido umas ações um tanto quanto irregulares, para dizer o mínimo, que não poderiam. Com relação ao hospital de campanha, eu penso que deveria haver, defendo que seja importante, ele não deu conta de atender, custou muito caro. No total, entre locação, insumos, ficou para além de 40 milhões, não ficou um prego na cidade de Guarulhos, diferente de São Paulo, que também terceirizou esse serviço. Inclusive, a terceirização, uma forma de dificultar a fiscalização, como a gente estava explicando, né? Que seria o papel de vereadores e vereadoras fiscalizar esse contrato, fiscalizar esses atendimentos que foram feitos ali. Em São Paulo, os equipamentos ficaram para os hospitais, para a rede pública de atendimento municipal
Então, equipamentos ficaram para a cidade. Aqui em Guarulhos não ficou nada. Fora isso, a gente já vinha com um problema muito grave. Foi prometido que a terceirização ia resolver os problemas da saúde. Não resolveu. Precarizou ainda mais o atendimento. Não adianta fazer uma maquiagem na frente do HMU, colocando lá um totem azul e branco, como se o hospital tivesse sido todo reformado. Não é verdade. E aí, não tem medicamento, não tem médico, não tem especialista, não tem tratamento de câncer para as pessoas em Guarulhos. Na pandemia, as pessoas foram fazer testagem na zona leste de São Paulo, na zona norte de São Paulo, em Arujá. Por quê? Porque não tinha um atendimento aqui. Uma mulher leva mais de um ano para fazer um Papai Nicolau aqui na cidade de Guarulhos. Nós vamos resolver com as mesmas obstetrizes, com as mesmas enfermeiras obstétricas. A consulta, já pode colher o exame durante a consulta, tem orientação sexual, tem diálogo sobre planejamento familiar, tem também o atendimento do pré-natal, humanização nesse parto. A gente vai colocar no Hospital da Mulher também um atendimento 24 horas para que as mulheres não saiam de casa de forma prematura, para ter uma intervenção hospitalar que não seja o caso. A gente precisa pensar em garantir maternidade, né? Na região dos Pimentas, Bom Sucesso, Soberana, Fortaleza, porque as mulheres que lá residem precisam vir para o centro para ter seus filhos e filhas. Dependendo do trânsito, como é que fica? A pessoa está arriscando a sua vida e a vida da criança. Então, essas coisas que a gente está falando se agravaram durante a pandemia, nós estaríamos diferentes. As pessoas me perguntam, mas e os recursos para isso? Quando a gente fala em inverter prioridades, a gente precisa garantir. Eu sempre digo, existe uma procuradoria de grandes devedores na prefeitura. A gente vai aprimorar as condições para que essas cobranças se efetivem, a gente consiga receber os impostos devidos por grandes proprietários de empresas e de imóveis que devem seus impostos para a prefeitura. A gente fala também das medidas mitigadoras, que foi um assunto também que a gente comentou na Associação Comercial e Empresarial. Nós vamos garantir também com o nosso parque tecnológico a estrutura para modernização, que hoje funciona na prefeitura de forma precária, mas que tem uma proposta de trabalho bastante interessante, garantir os melhores estudos para que os impactos positivos e negativos da instalação de novas empresas sejam garantidos, as medidas mitigadoras no sentido de que elas tenham um contexto, não é uma cobrança de taxa, mas digamos que o empreendimento imobiliário esteja em um determinado local que impacta o trânsito local, nós precisamos pensar, por exemplo, que esse empreendimento deverá contribuir com a ampliação das ciclovias, que na nossa gestão nós temos que, pelo menos, garantir o mínimo de mobilidade nesse sentido. Nós temos vários grupos de pessoas que andam de bicicleta. Só para dar um exemplo, isso ajudaria muito, por exemplo, se já tivesse no momento de pandemia, porque a gente teria menos impacto de aglomeração no transporte público, teria as pessoas podendo se locomover de formas alternativas. Isso só para dar alguns exemplos, né, Douglas? Sim. Sim, sim, sim. E falar sobre saúde é algo que me incomoda muito, muito. Primeiro, no meu ponto de vista, os hospitais de campanha teve ali um superfaturamento muito visível, né? Isso daí praticamente não tem, ninguém tem dúvida. Segundo, os hospitais de campanha, pelo menos aqui de São Paulo, a maioria vazio. Aí você vai para uma UBS, para um hospital público, não tem atendimento. Você falou do câncer, a pessoa que estava em tratamento de câncer, ou um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, de depressão, ou que precisa de remédios controlados. Não tem atendimento. Não tem atendimento na UBS, não tem atendimento no hospital público, está tudo bloqueado, tudo travado. Aí os hospitais de campanha aqui em São Paulo desmontaram todos, aí você fica meio sem entender para onde que foi tanto dinheiro, nosso dinheiro, claro. Então, saúde é algo muito complexo a ser discutido e acredito que é um dos top 3 que tem que ser trabalhado. Saúde, educação e cultura, com certeza. Com certeza. Falando um pouco sobre educação e volta às aulas, que praticamente esse ano foi perdido, quais são suas propostas para a educação no próximo ano?
Bom, Douglas, muito boa a sua pergunta, porque você sabe que aqui o Beto perguntou para mim, eu sou professora do quê? Beto, eu comecei como professora de educação infantil, tenho uma experiência bastante longa em alfabetização, trabalhei com jovens e adultos, mas a minha especialidade é o teatro. Então, trabalhei bastante como professora de arte também, em escolas particulares, na rede estadual. E aí eu estou dizendo isso para comentar com o Douglas que ele sabe que para nós artistas a nossa visão ela é bastante ampla, é sensível e, por que não dizer, criativa. Então, Sim, nós precisamos ser criativos, mas sem cair em armadilhas. A gente tem falado muito de ensino híbrido. Gente, é uma armadilha para invalidar a importância dos educadores e educadoras. Quando eu falo educadores e educadoras, não estou falando só de professores e professoras. Estou falando de todos e todas aquelas pessoas que atuam na área educacional. Por quê? Toda e qualquer pessoa que esteja no âmbito escolar ou institucional de um local de ensino, ela está ensinando e aprendendo, né? Paulo Freire dizia que ninguém educa ninguém, que as pessoas se educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo. Então, são palavras belíssimas para dizer que são os problemas reais que nos mobilizam para que a gente se una para resolvê-los. E é nisso que a gente aprende. Eu sempre dou o exemplo de que nesse próximo período a gente vai precisar enfatizar muito o que a gente sempre falou. Aliás, tem pessoas muito antes de mim, já há 2 séculos pelo menos, falando disso, das salas de aula a céu aberto. Uma criança que tem a oportunidade de participar da criação de uma horta comunitária, na qual esteja sendo incentivada a agricultura familiar, que irá garantir uma parte da segurança alimentar e também irá para a alimentação escolar, ela tem um aprendizado muito mais efetivo do que uma aula sobre fotossíntese, clorofila, que são coisas que a gente esquece e se perguntar para qualquer um de nós, a gente não vai saber explicar direito aqui. sim, Então a gente é estudou a vida verdade. inteira e quando a gente se depara com um determinado problema, a gente pensa, mas como é isso, né? Então, eu digo que as nossas propostas são, primeiro, valorização das e dos profissionais da educação, não só com o salário, mas com o diálogo, condições de trabalho e também o plano de carreira. Nós temos um plano de carreira na educação, mas ele precisa ser pensado com relação à progressão horizontal. Eu tenho 20 anos na prefeitura, Mas eu é não saí da... ativo? Existe, mas é ativo esse plano de. Ele é ativo, mas ele precisa ser melhorado. Eu estou há 20 anos não saí da letra A. Então tem, assim, e olha que eu já fiz um doutorado, enfim. Ah, então não é tão ativo assim. É, eu tenho algum acréscimo de salário, só para citar o exemplo do doutorado. A gente tem vários profissionais na rede que têm doutorado, que têm mestrado, as pessoas querem contribuir com o seu conhecimento e não conseguem, porque tem essa terceirização de pedagogias que vem de fora, que vem essas grandes empresas que agora estão se disfarçando de empresas educacionais. Outra coisa que é proposta do nosso governo, como eu falei, é a questão dos céus, que a gente vai trazer o conceito e a prática, né, a praxis do que é um equipamento realmente integrado de educação e que seja um equipamento cultural nas comunidades onde ele está inserido. A gente precisa garantir a estrutura das escolas. A gestão atual prometeu que não ia construir muita escola, não, mas ia reformar todas, ia deixar todas que existem ótimas. Não aconteceu. A gente tem problemas gravíssimos de telhado, de encanamento, de vazamento, de todo tipo de infestação. Enfim, a gente precisa garantir a estrutura nessas escolas. Hoje, essa responsabilidade é transferida para uma diretora de escola. E nós não conseguimos fazer o trabalho que foge totalmente à pedagogia, que é trabalho de engenheiro, de arquiteto, de pedreiro. Quando você vê Sim, lá, Douglas, na escola, você vai ver eu lá tocando torneira.
não é para acontecer isso, mas veja, a gente tem uma verba que é do ProRede, que é justamente para trocar a torneira, para trocar uma lâmpada, mas a gestão se desincumbe como se eu tivesse aberto uma escola. Eu não abri uma escola, eu sou uma servidora da prefeitura que precisa garantir. Para isso, o departamento de manutenção tem que funcionar, a ProGuaru precisa ser utilizada para isso. A ProGuaru é uma empresa que tem os melhores técnicos nessas áreas, né? Então, existe um departamento na educação para isso, mas ele não funciona. Na nossa gestão, eles vão funcionar. E, além disso, nós precisamos garantir a educação integral, que não é a mesma coisa que educação de tempo integral. Primeiro, a gente tem que garantir as vagas para as crianças de 4 e 5 anos, que é o início, que é a educação infantil. Inclusive, a Érida está aqui assistindo a gente. Nós assinamos também a carta de compromisso com a primeira infância. Então, nós precisamos garantir que essa base, essa fundação, como a Érida gosta de falar, é a mesma coisa que você construir as paredes de uma casa sem uma fundação sólida. Sim. A educação infantil, ela é essa fundação. Ela é prioridade máxima no nosso governo. As crianças precisam, desde muito cedo, ter contato com várias formas de expressão e com todas as ciências. A gente precisa garantir o que está previsto no primeiro item da LDB, que a educação se dá no âmbito da família, da escola, da comunidade, nos movimentos sociais, em contato com as manifestações artísticas, ou seja, as ciências humanas, exatas, naturais, todas elas precisam ser acessíveis, tanto do ponto de vista da criança entrar em contato com o que já foi produzido pela humanidade, como elas precisam ter as condições para que isso não pare, que elas continuem produzindo. Nós somos sujeitos da história e cabe a nós transformá-la. Muitas vezes a escola se coloca como algo que só transmite. Paulo Freire falou muito sobre isso. Nós precisamos aceitar que quando uma criança nasce com ela a possibilidade do novo. Se nós não aceitarmos que ela pode trazer isso para a gente sempre vai ficar tentando condicionar as pessoas e aí com isso a gente não evolui. Exatamente, exatamente. Simone, nosso tempo passou muito rápido. Já estamos beirando 1 hora de live. E que live construtiva, que agregou muitas coisas. Quero te agradecer. Eu queria muito falar mais sobre cultura, sobre segurança pública. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fora nesses últimos 5 minutos. Mas eu queria falar várias outras coisas com você que não vai dar tempo. Que ótimo. Mas que bom, fico feliz. Feliz de te conhecer, feliz em compartilhar suas propostas, compartilhar o seu trabalho. Que legal, de verdade. E agora vamos para a nossa última pergunta, né? Sim. Eu quero saber qual é a sua proposta para retomar a atividade econômica de Guarulhos pós-pandemia e fala um pouco sobre as oportunidades de emprego até o final da pandemia, que não será em janeiro, né? Sim. Olha, a primeira coisa que a gente tem de novidade é o crédito Lilás, que é para incentivar mulheres pequenas produtoras a terem sua independência financeira, que é uma das formas de combater violência de gênero, né? A gente tem essa proposta de criar cotas de emprego como medidas mitigadoras de novas empresas que se instalem na cidade. Para que a gente tenha mais vagas de emprego, a gente precisa melhorar o transporte público de forma radical. Então, trazer uma parte do transporte público para a gestão da prefeitura, rever esses contratos de concessão e, gradativamente, colocar tarifa zero de cara para trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, idosos, enfim. Nós precisamos garantir as condições, porque muitas vezes a pessoa não consegue um emprego porque a mobilidade em Guarulhos é terrível. É o transporte mais caro do Brasil e muito precário. A gente precisa garantir o corredor de ônibus, a extensão do metrô até as periferias da cidade, Pimentas, Bom Sucesso, já lá na divisa de Arujá. Para isso tem que ter protagonismo do governo municipal diante do governo estadual. Só um complemento. Eu morava no Bom Clima e trabalho com isso, época de 17 anos, 16 anos, jovem aprendiz. Eu morava no Bom Clima e trabalhava no Bom Sucesso. Eu tinha dividindo o tempo hoje morando em São Paulo, eu levava mais tempo morando em Guarulhos para chegar no meu trabalho
do que para fazer o trajeto de faculdade Guarulhos-São Paulo, ida e volta. Era muito Exatamente. complicado chegar no trabalho. Então, concordo plenamente com o que você disse sobre essa mobilidade. Exatamente. E também no nosso parque tecnológico, as empresas que estiverem nele, dentro dele, que vão trazer para nós as tecnologias de ponta, as possibilidades de integração com as universidades, do ponto de vista de inovação e tecnologia, que a gente vai utilizar tanto para atrair as empresas, que elas vão ter isenção de impostos para estar ali, como nós vamos garantir postos de emprego nesses locais, também vão ser locais de estágios desses cursos, dessas universidades. Vai ser algo que vai contribuir para a gestão pública, tanto do ponto de vista de modernizar os processos e procedimentos da prefeitura, como também vai ser um local visitável, que também vai possibilitar a formação. Então, a gente também ali vai poder garantir uma parte da formação profissional e também da colocação profissional de jovens nos postos de trabalho, garantindo um emprego. Não basta ter um programa de formação. A gente tem 2 programas básicos, que é esse de incubadoras de cooperativas e um outro que é a gente garantir cursos de gastronomia profissional para a gente modificar os restaurantes populares, a alimentação escolar e panificadoras populares. Então, tudo isso com bastante possibilidade de perspectivas para jovens. E outras coisas que a gente tem conversado com eles e elas, porque é isso que a gente fala, é fazer com, não fazer para, porque a juventude quer estar à frente das transformações e tem que ser, porque Verdade. vocês que são jovens têm uma visão muito mais arrojada que a nossa. Não é à toa que você tem tantos seguidores e seguidoras, e eu quero já aproveitar para agradecer por estar aqui, que é um grande prazer e fico à disposição, viu? Como tem mais coisa para conversar, quando quiser. Por favor, eu que te agradeço de verdade por ter aceitado o convite. Foi um prazer, como já falei anteriormente, compartilhar um pouquinho mais das suas propostas, te conhecer também. E espero que, enfim, a gente possa se encontrar aí em Guarulhos no futuro muito próximo. Ai, com certeza. Parabéns por suas conquistas, pelo sucesso das suas iniciativas e por você estar comprometido também com compartilhar informação, debater temas tão importantes. Eu fico orgulhosa de poder participar com você, de saber que você, né, teve toda essa vivência aqui em Guarulhos e que hoje você Sim. está aí levando tanta coisa legal para todo mundo e com tanta gente junto de você. Parabéns e siga em frente. Obrigado de verdade, Simone. É muito recíproco tudo que você disse. E eu espero de verdade que possamos fazer coisas em Guarulhos. Eu estou aprendendo. Eu nunca fui ligado assim em política, nunca parei para estudar de fato. E eu acho que esse momento, além de eu incentivar e compartilhar com os meus seguidores que são mais jovens, eu também estou aprendendo muito, né? Muito sobre política, porque eu sou do entretenimento. Eu sou da música, eu sou do entretenimento. Então, política é algo muito novo para mim. Então, até desculpa qualquer palavra que não é muito, que não foi muito coerente, mas eu estou aprendendo junto com todos os outros seguidores jovens que estão assistindo aqui e vão assistir no YouTube ainda. E eu também estou aprendendo muito com vocês. Imagina, não teve nada, foi tudo muito prazeroso, uma delícia estar aqui, como você falou, passou rápido. Passou. Então, e eu fico à disposição de todo mundo que está te seguindo, que te escuta. A gente tem nas nossas redes, todos os nossos canais, a gente sempre responde todo mundo. Então, fica aí à disposição, dê sua sugestão, participe com a gente. E sim, é possível. Vamos juntos e juntas construir um outro mundo dos nossos sonhos. Juntos. Obrigado, Simone, de verdade. Um beijão, boa sorte e que dê tudo certo. Esse é o meu desejo para não só para você, mas para todos nós, né? Como povo, como população. Com certeza, para você também. Gratidão. Beijo. Aí, foi de cara com Douglas Nobre,
com Simone Carleto. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Amanhã já estará disponível o nosso bate-papo na íntegra lá no meu canal no YouTube de Cara com Douglas Nobre. E amanhã sairá um vídeo muito especial, muito forte, muito especial. E nessa semana terei outros candidatos à Prefeitura de São Paulo, de Guarulhos. Eu estou aguardando as confirmações ainda para a próxima semana, mas todos que irão passar aqui nessa semana são candidatos à Prefeitura de São Paulo, tá? Um beijão e até a próxima live.